O que nós podemos falar mais seria a parte de dosagem. Então, sempre que nós formos falar em dosagem, nós vamos utilizar o quê? A partir de uma colher de sobremesa, que equivale a mais ou menos 5 ml de óleo vegetal, e aqui, na forma que eu vou explicar para vocês, nós podemos equivaler 5 gramas a 5 ml, desde que a colher, eu digo sempre que seria aquela colher de mãe, não a colher de vó, né? Ela não pode estar lotada, porque a única coisa que se equipara em quilo e litro, tá? Seria a água. Mas aqui, por uma questão de explicação, nós vamos dizer que creme, tá? Que se pesa em grama, e o óleo que se mede em litro, nós vamos usar uma colher de sobremesa. Essa colher de sobremesa com 5 ml, tá? De qualquer veículo, nós vamos usar de uma gota de óleo essencial até 3 gotas. Lembrando sempre o seguinte: para um tratamento facial, nós vamos usar somente em cada passo uma gota de óleo essencial. Eu já disse anteriormente que a concentração do óleo essencial é muito forte e equivale a 30 gramas de planta ou 30 xícaras de chá. Então, para um tratamento facial em todas as suas fases, nós vamos utilizar apenas uma gota de óleo essencial. Já para um tratamento corporal, nós podemos usar de 2 a 3 gotas de óleos essenciais em uma colher de sobremesa, equivalente a 5 ml. Então, se eu for fazer um cálculo mais ou menos de 40 ml de óleo vegetal ou 40 gramas de um creme, é só eu dividir 40 por 5, que vão dar 8. 8 o quê? 8 gotas de óleo essencial. Então, para uma massagem, em média, nós utilizamos 40 gramas de creme ou 40 ml de óleo ou qualquer outro ativo com 8 gotas de óleos essenciais. E nós podemos dividir esses óleos essenciais em até 4 óleos, tá? Então, eu poderia usar 4 tipos de óleo, verificando da forma holística qual é a queixa que a pessoa tem, e eu vou trabalhar a queixa, mas algo também que proporcionou essa queixa que o cliente veio ter e veio trazer ao consultório. Caso você queira trabalhar de uma forma na cosmetologia ou estar trabalhando na fabricação de produtos, né? Nós usamos a regra de 3. Então, nós pegamos e trabalhamos com 100% de ativos e calculamos a quantidade de produto, de veículo, e são ligados por uma seta em 100%, tá? Nós colocamos um X e colocamos 1%. Quando nós dividirmos isso, vai dar, multiplicarmos primeiro, vão dar 100 sobre 100. Nós cortamos os zeros, vai dar 1 sobre 1, que daria o quê? 1 ml. Os óleos essenciais, eles têm densidade diferente. Por exemplo, um óleo de patchouli, ele é muito mais denso do que um óleo essencial de lavanda. Então, um óleo essencial de lavanda, 1 ml, terá em média 25 gotas. Um óleo essencial mais denso, mais pesado, que é difícil de sair do gotejador, vão ter em média umas 20 gotas. Então, quando vocês forem calcular pela regra de 3, calculem 1 ml igual a 20 a 25 gotas. Aí eu vou deixar um pouco a critério de vocês. Eu sempre calculo 1 ml, 25 gotas, para poder fazer uma dosagem certa. Então, por exemplo, num vidro de 100 ml de semente de uva, se eu for trabalhar 1%, eu vou trabalhar com 25 gotas, que equivale a 1 ml. Se eu for trabalhar 2%, eu vou trabalhar com 50 gotas. Se eu for trabalhar 3%, que são 3 ml, eu vou trabalhar com 75 gotas. Isso é o máximo que neste momento eu estou recomendando
nesse pequeno bate-papo e nessa forma sistêmica que eu estou apresentando para vocês. Agora, disso tudo, todo mundo sempre pergunta, né? Nossa, Sâmia, você sabe tanta coisa, você estuda há tantos anos, mas como é que eu poderia aprender? Então, eu brinco muito e eu me ponho numa posição e falo assim, olha, vamos fazer uma brincadeira? Vamos desenhar uma árvore e aí nós vamos partir do princípio. O que eu já expliquei para vocês? Que a aromaterapia é a terapia através dos aromas, isto é, dos óleos essenciais. E de onde vêm esses óleos essenciais? Eles vêm de partes das plantas. Vamos pensar o seguinte, eu coloco em cima dessa árvore ou ao lado uma pessoa e aí eu vou pedir para vocês imaginarem a cabeça dessa pessoa. Num determinado momento, eu me coloco, abro os braços e peço para vocês dizerem fisicamente aonde estaria a flor, aonde estariam as folhas, aonde nasceriam os frutos cítricos, e normalmente os frutos vêm depois das flores, o caule e as raízes. Vocês já pensaram nisso? Então vamos pensar. Ou se você estiver escutando, vamos fazer esse desenho. A gente desenha uma árvore, desenha uma pessoa, eu faço aquele desenho bem de criança, né? Um círculo, um traço, os braços, as pernas, e aí eu coloco em cima. Eu vou dizer que as flores estão na cabeça, as folhas estão no braço, e se eu fizer uma linha reta, os meus braços chegam até o meu tronco. E no meu tronco tem o quê? Pulmão e coração, que é responsável o pulmão pela minha parte respiratória. Se eu tiver algum problema de respiração, normalmente que óleos vêm à cabeça de vocês? Hortelã-pimenta, eucalipto glóbulos, não são os primeiros óleos que a gente recorre ou que a gente vai procurar, por exemplo, numa farmácia, um mel com alecrim, ou um mel com eucalipto glóbulos, ou um mel com hortelã-pimenta? Então é fácil você pensar, se você estiver imaginando, que os braços seriam as folhas, a cabeça seria a flor, então o trabalho emocional. Os frutos cítricos, eles podem dar tanto após a flor ou eles estão carregados aonde tem os gravetos que vão ter as folhas. O que são? São os frutos cítricos, grapefruit, laranja, limete, limão. E o que esses óleos vão trabalhar? O nosso sistema linfático, os nossos edemas, a nossa parte intestinal, mas também a parte emocional, que são os óleos energizantes e que nós tratamos até como antidepressivos. Então, eles, na parte mental, também vão trabalhar como os florais, as flores na cabeça, as folhas na parte de oxigenação, coração, circulação e a parte de respiração. Os frutos cítricos como energizantes e as minhas pernas seriam o caule dessa árvore. Dela, nós tiramos todos os óleos que vêm de cascas de árvores, que vem da terra, que aí o caule está com a raiz agregado na terra. Então, os nossos pés seriam as nossas raízes ou rizomas, mas são elas que nos fixam, são os pés que nos fixam à terra. Se eu tiver com o pé frio ou com uma gripe e eu quiser aquecer, vamos pensar o seguinte: qual é o primeiro óleo que eu penso, que vem de uma raiz ou de um rizoma? O gengibre. Então, eu posso pensar que o gengibre seriam meus pés, as minhas raízes. O cedro, ele vai trabalhar toda a parte do caule. Ele vai ser um óleo revigorante, assim como o gengibre, assim como o junípero. São óleos que são mais quentes. E nisso, nós vamos pensar também o seguinte, nós podemos ver pela visão do yin e do yang. Em cima nós temos o sol, que é quente, ele é considerado yang. Embaixo nós temos a terra, que é fria, é yin. O que nós podemos dizer de uma semente que cai na terra fria? Qual é o maior DNA energético que ela vai precisar usar?
toda a sua força, a sua energia de calor para sobreviver à terra fria, se abrir, criar raízes e começar a crescer. O caule gerando após um tronco, depois as folhas, depois as flores e depois o fruto. Então, óleos como canela, cravo, erva doce, gengibre, noz moscada, nós consideramos óleos yang, que vão combater o frio, o yin. E todos os óleos que estão acima da nossa cabeça, por exemplo, as flores, nós vamos considerá-las nesse primeiro momento óleos yin, porque o sol na nossa cabeça já vai aquecer. E segundo a medicina tradicional chinesa, do nosso hemisfério do umbigo para cima, nós somos yang. Do nosso hemisfério umbigo para baixo nos pés, nós somos yin. Então, com o que nós vamos tratar? Exatamente ao contrário. O que é yin, se nós tivermos que tonificar, nós vamos usar óleos yang. E se eu estou emocionalmente desestabilizado, eu estou com a cabeça quente, eu estou yang, eu vou usar óleos como lavanda, que são considerados yin. Tá certo? Deu para a gente fazer um link? Essas são pequenas dicas que a Baisâmia, pela Sâmia Maluf, criou para vocês. Até já! Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado.